Olá a todos vocês que nos acompanham aqui no canal TV Mana Brasil. Hoje estamos juntos para mais uma reunião de lutar até vencer. Essa reunião que tem um caráter de luta, de batalha espiritual. A Bíblia nos ensina, que não é contra a carne nem contra o sangue que nós temos que lutar, mas sim contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais que está a nossa vitória. E nós hoje juntos estamos aqui, você e eu, toda a parte do Brasil, estamos aqui para lutar no mundo do Espírito. Ao longo desse programa, você que está em casa, que está me assistindo, se quiser fazer algum pedido de oração, tem alguma situação que você gostava, que nós orássemos aqui, manda aqui pra gente, entre em contato conosco, manda um WhatsApp, entra pelo SOS, que no final nós vamos orar. Essa reunião tem um caráter de fazer batalha, sim, lutarmos pela tua vida, pela tua família. Então fique conosco hoje na nossa reunião de lutar até vencer. E para começar essa reunião de hoje, nós vamos começar com louvor de guerra, porque o louvor não é apenas o cantar músicas, mas é uma arma espiritual. Então, o caminho de Deus ele é perfeito, meu irmão, e a palavra do Senhor, ela tem poder. Vamos lá! O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é poder, é uma arma, é o escudo de todos os que neles confiam. Deus é minha fortaleza e a minha força, com Ele eu passo pelo meio de um batalhão, Ele adestra as minhas mãos e me prepara para guerrear. Porque quem é Deus? Porque quem é Deus? Senão o Senhor? E quem é o rochedo? Senão nosso Deus? Aleluia, 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 aleluia. Louvamos a Deus, aleluia, aquele que é. Aleluia, aleluia. Eu persegui os inimigos e alcancei. E o quê? Os consumi e atravessei sobre os pés do Senhor. Nesta noite não mais se levantaram. Vamos aqui no lutar até vencer. Persegui os inimigos e os alcancei. Vamos vencer todas as batalhas, todas as guerras. Sobre os pés do Senhor caíram, não mais se levantaram. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Louvamos a Deus, que é digno de toda honra, toda glória. Oh, aleluia, 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 aleluia. Eu persegui os inimigos e os alcancei, os consumi e atravessei sobre os pés do Senhor. Caíram, não mais se levantaram. Para isso com fé eu persegui os inimigos e os alcancei, os consumi e atravessei sobre os pés do Senhor. Caíram, não mais se levantaram. Mais uma vez com fé persegui inimigos, porque nós já vencemos. A batalha é nossa, mas Deus dá a vitória. Sobre os pés do Senhor caíram. Oh, aleluia, aleluia. Louvamos a Ele, que é digno de honra. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Fala assim comigo, eu tenho a vitória todos os dias da minha vida. Nas palmas. Temos vitória no nome de Jesus. Aleluia. Temos vitória. No nome de quem? No nome de Jesus. Todo mal nós já vencemos. E mais bênçãos todos os dias. Neste nome é o nosso Senhor Jesus. Você pode cantar em casa também, meu irmão. Temos vitória. Oh, no nome de Jesus.
aleluia. Temos vitória, temos vitória. No nome de e todo mal, todo problema foi embora. Todo mal Sim, já vencemos. E mais bênção. E mais bênçãos Recebemos neste nome, a poder no nome. de Jesus. Porque não há Deus tão grande como tu. Não, não, não. Não há. Não há Deus tão grande como tu. Não, 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 não há. Não há Deus Que faça as mesmas como obras há, como há. que faz isso. Não, 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 não há Deus Que faça as mesmas como obras há, como há. que faz isso. Alegria do Senhor, alegria do Senhor é a nossa força. O quê, Alegria do Senhor. A alegria do Senhor é a tua força. Você está em casa nos assistindo, Deus é contigo. Alegria sem medida, alegria do Senhor, alegria, Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor, nossa força. sempre a nossa força. Alegria A nossa do Senhor paz. é a nossa força. É o nosso Deus, alegria sem medida. Ele dá. E se tu tens alegria, poderás cantar, Se tu tens alegria, poderás dar aquele sorrisão, tens alegria, poderás louvar, alegria sem medida. Ele dá. E se tu, o quê? Se tu tens alegria, poderás cantar, se tu tens alegria, Poderás sorrir. sorria na presença de Deus, podemos dançar, cantar, louvá-lo. Alegria sem medida, Ele dá. Alegria do Senhor, alegria do Senhor, a nossa força é. Alegria do Senhor, A nossa força é. alegria do Senhor, A nossa força é. Alegria sem medida. Ele dá. E esta alegria não vai mais. Esta alegria, meu irmão, é Jesus na sua vida. Ah, esta alegria Não vai mais sair de dentro do meu coração. Esta alegria não vai mais sair. esta alegria não vai mais. sair. Não, 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 não. Essa alegria não vai mais sair. De dentro do meu coração. Não, 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 não. Não vai mais sair. Não, 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 não. Não vai mais não. sair. Não, 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 Não não. vai mais sair. De dentro do meu coração. Não, 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 Não não. vai mais sair. Não vai mais não. Não vai mais. sair. Nunca mais, meu irmão. Não, Porque Jesus mora em vai ti. mais sair. De dentro. De dentro do meu coração. Alegria do Senhor. Alegria do Senhor. É a nossa força todos os dias. Alegria do Aquele Senhor, desânimo, a aquele nossa cansaço. força Deus é a tua força. Alegria do Senhor. nossa força é. Isso vai tudo embora quando você canta essa música. Alegria. Alegria do Senhor. A nossa força É a nossa força. Alegria Todos do os Senhor, dias. a nossa força. A nossa força. Alegria do Senhor. A nossa força é. Alegria sem medida Ele dá. Fala assim comigo, eu olho pra Jesus. Olha pra Jesus, aleluia. Olha Pra Jesus, sempre pra Jesus. aleluia. Ele é autor Tira os olhos dos e consumador da problemas, nossa olha vida. para Jesus. Olha pra Jesus, meu irmão. Tem problema? Olha pra Jesus. Olha pra Não pare. Jesus, aleluia. Olha pra Jesus. Aleluia. Ele vai te ajudar Tira todos olhos os dias dos problemas, da sua olha vida. para Jesus. Não atentando nós pras coisas que se veem, pois as coisas que se veem estão sujeitas a mudar. Olha pra palavra de Deus, nela podes confiar, é eterna, ela é viva e ela jamais passará, e ela jamais passará, e ela jamais passará. Oh, olha pra Jesus, aleluia. Olha pra Jesus, Olha pra aleluia. Jesus, tira os olhos Dos problemas,
e olha para Jesus. Isso. Olha pra Jesus, aleluia. Olha pra Jesus, Da aleluia. adversidade. Tira os olhos dos Olha pra problemas, Jesus. olha para Jesus. Mais uma vez. Olha para Jesus. Olha pra Jesus, aleluia. Olha pra Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas. Oh, tira. Tira os olhos dos problemas. Oh, tira. Tira os olhos dos problemas e olha para Jesus. Esse é um grande segredo para nós vencermos na vida. Colocarmos os olhos em Jesus e não nos problemas. Às vezes, não é, passamos por lutas e por batalhas, né? E pensamos, o que vai acontecer comigo? Eu quero dizer para você que está em casa que você nunca está sozinho. Ao invés de dizer a Deus quão grande é o teu problema, fala o problema, quão grande é o teu Deus. Olha para Jesus e fala, Deus, tu és tão grande, Deus, tu és tão maravilhoso, tu és tão forte, Senhor, para que esse problema não é nada. E contigo eu posso todas as coisas. E isso é fé. E quando nós fazemos isso, nós agradamos a Deus. Porque no meio da adversidade, quando o diabo quer dizer que nós somos fracos, quando o diabo quer dizer que nós estamos sozinhos, nós reagimos de maneira diferente e dizemos que Deus é grande, que Deus é poderoso. Por isso, olha sempre para Jesus. E é por isso que nós estamos aqui hoje juntos. Você não está sozinho. Você tem todos nós aqui da Igreja Maná. A Igreja Maná é um grande ministério. Nós estamos em mais de 40 países. Somos um povo tão grande, uma tribo Maná tão grande. E você que está em casa faz parte dessa família. Você não está sozinho. Nós hoje aqui juntos vamos te ajudar a vencer. Nessa reunião de lutar até vencer, vamos lutar juntos, por si e com você. E tudo vai mudar. Eu queria convidar você agora a fechar os seus olhos, né? Se for possível. E a louvar a Deus. Entrega o teu louvor nessa reunião. Dá o teu coração a Deus. Ele está aqui agora esperando o teu louvor. Este é o meu desejo. Este é o meu desejo, honrar-te de todo o meu coração, adorar-te. Este é meu desejo. Este é o meu
sempre que eu acordar, a ti eu louvarei. Louvarei a ti. Shira lara lara yo re le re le re le yara lara lai. Shira lara 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 lai yera la babo. Enchei-vos do Espírito, Shira cantando lara e saludando ao Senhor. Ouve o seu Espírito. Shira la babo. Shira lara lara le 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 yara la babo. Dou-te o meu coração, dou-te a minha alma. Pra ti eu viverei, sempre que eu respirar, sempre que eu acordar. A ti eu louvarei. As mãos levanto para o meu Rei, ao grande eu sou, a quem eu canto. Tu és aquele que reinas no meu ser. As mãos levanto, As mãos levanto para o meu Rei, ao grande eu sou, a quem eu canto. Tu és aquele que reinas no e eu meu não servirei. Não servirei a outros deuses, nem qualquer outra riqueza. Santo Deus, tu és tudo. És tudo que eu desejo. O Espírito sem medida. E ao teu nome, E ao teu nome eu vou trazer meu sacrifício. Xelararabu. Shira lara lai, shira la babo, ra lara lai, ere la lai, shira la bara lara lara lai, era la babo, era la babo. E ao Teu nome eu vou trazer meu sacrifício. Ó Deus, agora no nome de Jesus, Pai, te entregamos o nosso louvor, o nosso sacrifício neste momento. Diga assim comigo: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome na minha vida, na minha casa, na minha família. Perdoa, Senhor, os meus pecados, como eu também perdoo todos aqueles que me ofenderam. Não me deixes cair em tentação. Livra-me, Senhor, de todo o mal, pois teu é o reino, o poder e a glória. E eu não servirei. Não servirei a outros deuses, Nem qualquer. nem qualquer outra riqueza. És tudo que eu desejo. O Espírito sem medida. E ao teu nome eu vou trazer meu sacrifício. Glória a Deus. Esse sacrifício, não é?
que nós trazemos todos os dias a Deus, um sacrifício de louvor. E para mim, não é? É uma grande alegria estarmos aqui juntos nessa reunião de lutar até vencer. É uma reunião onde nós lutamos, não é lutar por lutar, mas é lutar até vencer. Nós não desistimos enquanto não chegarmos no alvo, enquanto não chegarmos na vitória. Isso é muito importante, não é? E o louvor a Deus é uma arma tão poderosa, uma arma tão fantástica. Quando a gente louva a Deus, a gente sente a presença do Espírito, né? Nós ficamos cheios da unção de Deus, do poder de Deus. Isso é muito bom. E hoje eu queria falar sobre como lutar na área financeira. E eu queria falar um pouco sobre esse livro acerca de finanças. É o livro do apóstolo Jorge Tadeu. Quem já leu esse livro sabe o poder desse livro, né? Muitas pessoas em toda parte do mundo já foram ajudadas. A Igreja Maná é uma igreja muito grande. Estamos presentes na África, né? Em Angola, Moçambique, na Zâmbia, tantos países por ali. Estamos na Oceania, lá na Austrália, em vários países da Europa, aqui no Brasil e nas Américas. Estamos em muitos lugares. Em todas as partes do mundo, muitas pessoas leram, não é, os ensinamentos que Deus deu, não é, ao nosso apóstolo, que estão aqui escritos nesse livro. E você também, hoje, vai poder aprender um pouco sobre aquilo que o nosso apóstolo, né, recebeu de Deus. Né? Isso é muito importante. Os livros da nossa igreja, nós temos vários livros na Igreja Maná, mas nenhum livro substitui a Bíblia. Né? É importante dizer aqui que toda gente, né, todas as pessoas, devem ter uma Bíblia, se for possível, para ler a palavra de Deus e saber aquilo que Deus diz. Porque aquilo que Deus diz está escrito na Bíblia. O que Deus não diz não está escrito na Bíblia. E por que esses livros ajudam, né? Se já que eu tenho que ler a Bíblia, já que a Bíblia que é o mais importante, por que eu tenho que ter um livro, então? Porque aquilo que Deus fala está na Bíblia, e os mais novos, quando vão ler a Bíblia, tem muita coisa, muita informação. E nesses livros, como esse aqui, o acerca de finanças, temos outros como Segredos de Finanças, tem os assuntos, tem os versículos já separados por assuntos, né? Isso ajuda muito para os mais novos quando estão começando a aprender e a conhecer a Bíblia e conhecer a Deus. Então, também sugiro você estudar esse livro, né? Você pode encontrá-lo nas igrejas manais ou também na editora Curiacos, né? Então, é muito importante para a gente estudar. E hoje eu queria falar sobre um tema que é muito importante, que é sobre batalha também espiritual, mas na área financeira. E eu queria deixa eu só ligar aqui as minhas notas, não é? Eu queria falar hoje sobre como fechar portas ao diabo. Há pessoas que nem gostam de falar do nome diabo. Ai, o bispo falar do diabo, não fala baixinho que é para o diabo não ouvir. Nós não precisamos de falar baixo, porque o diabo existe, não é? A própria Bíblia fala do diabo, Jesus fala do diabo, Jesus lutou contra o diabo. Agora, a boa notícia, né? O lado ruim é que o diabo existe, sim, ele existe. Mas a boa notícia é que ele já está derrotado. Você que está desse lado, que já recebeu Jesus, já tem Jesus no teu coração, não precisa ter medo, porque ao nome de Jesus todo joelho se dobra. O diabo dobra os joelhos ao nome de Jesus, é você quem manda, você que é o vencedor. Na batalha, quem vence somos nós. E quando falamos em fechar portas ao diabo, né? Estamos a falar sobre uma coisa que é importante, que entendermos. Que estamos numa guerra. E nessa guerra entre Deus e o diabo, o alvo são os nossos corações. E o diabo, que é o coração do homem para maltratar, para fazer sofrer. Enquanto Deus, que é o teu coração, que é o meu coração, para nos abençoar, nos fazer alegres, nos fazer felizes. E nessa batalha entre Deus e o diabo, né, uma das armas que o diabo atua, uma área que o diabo atua, né, melhor dizendo, é a área financeira. O diabo traz dívidas, o diabo traz pobreza. Um pai de família que não tem como pagar as contas, não sabe como pagar aluguel, não sabe como pagar a escola, o plano de saúde, tantas coisas que pagamos hoje em dia, né, que são tão importantes. Quando se vê como não tem como pagar, pronto, fica ali preocupado. Mas quero te dizer que Jesus tem a solução. Nós estamos aqui hoje para te ensinar pela Bíblia como é que você pode vencer, como é que você pode transformar a sua vida financeira. E, por vezes, a pessoa pensa bem assim, não é? Eu ganho dinheiro no começo do mês, sei lá, recebe no dia 5, no dia 6, e parece que o dinheiro tem prazo de validade, né? Parece que no dia 20 o dinheiro já acabou. Se quiser viajar, se quiser jantar fora, quiser ir no cinema, passear, tem que ser até o dia 20, porque depois do dia 20, pronto, já sabe, né? Já não tenho mais dinheiro. Eu quero te dizer que isso não é nenhuma bênção. Não é que Deus tem para você. Dinheiro não tem prazo de validade, né? Seu dinheiro deveria chegar até o final do mês e sobrar. Mas há pessoas que o dinheiro cai como se fosse num saco furado. Coloca o dinheiro aqui, depois o dinheiro cai ali e não rende.
E não é por acaso que isso acontece. Eu queria te mostrar pela Bíblia, não é? O que é que está a acontecer. Se o teu dinheiro não rende, se o teu dinheiro não chega até o final do mês, se o mês acontece, quebra a televisão, no outro mês quebra a geladeira, o fogão quebra, a janela quebra, o portão quebra, tudo quebra. Mas você não consegue render o dinheiro, não é por acaso que isso está a acontecer. Abra lá sua Bíblia em João, capítulo 10, e você vai ver aqui comigo, pela Bíblia. Se você que está me assistindo nesse momento não tem Bíblia, não se incomode, né? Não se preocupe. Você pode aqui acompanhar comigo e ver. João 10, capítulo 10, versículo 10 diz assim: E o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. E eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então o diabo veio fazer 3 coisas: veio roubar, veio matar e veio destruir. Roubar o quê? Roubar a saúde, destruir casamentos, destruir a família, veio roubar o dinheiro, tudo isso. Mas a boa notícia, alegra-te, tem uma boa notícia. O versículo não termina assim. O versículo termina dizendo que Jesus veio trazer vida e vida com abundância. É isso que Deus tem para ti, para tua casa, para tua família. É vida com abundância. Diga assim comigo: Deus veio trazer vida e vida com abundância. Às vezes, né, aquilo que os nossos olhos veem, as circunstâncias, não são bem o que a Bíblia diz. Mas sabe de uma coisa? Eu não sou o que os meus olhos dizem que eu sou. Eu não sou o que os meus sentimentos dizem que eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. E quando a minha vida está diferente da Bíblia, eu olho para Jesus, eu me agarro na palavra de Deus e com a minha fé eu vou tomar posse das promessas de Deus e eu vou viver tudo aquilo que Deus tem para mim. E é isso. Na área financeira, Jesus veio para trazer vida e vida com abundância. E às vezes nós pensamos, né, que o problema é o chefe, que o problema é a empresa, que o problema é o governo. Se mudar o governo, se mudar o presidente, tem que mudar alguma coisa fora para eu vencer. Não. Você tem Deus, você tem Jesus. Quem sabe você me assistir nesse momento, ainda não conhece Deus, é a primeira vez que está aqui conosco nesse canal. É a primeira vez que está aqui conosco nessa reunião. Não é por acaso, é porque Deus quer te ajudar. Deus é teu amigo. Hoje mesmo você pode mudar de lado. Você pode entregar a tua vida a Jesus e se tornar um filho de Deus. E entendendo que a nossa luta não é contra as pessoas, mas é no mundo do Espírito. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, lá em Efésios 6. Nós aqui costumamos ler bastante a Bíblia, não é? Porque a gente não pode ficar falando a nossa opinião, não é? Nós temos que falar a opinião de Deus. Aquilo que Deus fala na sua palavra. Efésios 6, no versículo 11, diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais em Cristo. Então a nossa luta não é contra as pessoas, não é contra o chefe, contra a empresa. Então se ele não aumentou o meu salário, já sei o que eu vou fazer, eu vou colocar atestado e eu não vou trabalhar. Tem tanta gente que pensa assim, não é? E você não está prejudicando o teu chefe, você está prejudicando você mesmo. Por quê? Está lutando contra as pessoas. E acabamos de ver aqui na Bíblia, na palavra, que a nossa luta não é contra as pessoas, é no mundo do Espírito. E como é então que eu fecho as portas ao diabo? Como é que eu fecho as portas para que o diabo não entre para roubar, matar e destruir? Sabe como? É usando armas espirituais. E nesse livro aqui o nosso apóstolo ensina, não é? O apóstolo Jorge Tadeu ensina. Você também pode ler na Bíblia, e é isso que nós vamos fazer agora. Abra lá em Malaquias, capítulo 3, no versículo, eu acho que é o 10, vamos ver aqui. Malaquias, se você vai com a Bíblia de papel, é lá o último livro, né? Pode abrir Mateus e voltar ali umas folhas. Malaquias 3:10 diz assim: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e fazer prova de ministro, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas dos céus
e não derramar sobre vós a bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. E por causa de vós, repreenderei o devorador, e ele não destruirá o fruto da terra, e a vida no campo não será estéril. Então Deus aqui dá uma arma muito poderosa, o dízimo. Então algumas pessoas pensam assim, trazer os dízimos à igreja, trazer dízimo, a igreja fala de dízimo. Sim, o dízimo não é instituição da igreja. Não foi a igreja Maná ou a igreja que estabeleceu o dízimo. Foi Deus que estabeleceu o dízimo, né? Quando ele fala aqui, trazei os dízimos. Para as pessoas mais novas, né, pensam assim, dízimo, o que é o dízimo? É uma oferta? Sim, o dízimo é um tipo de oferta, é uma oferta especial. É 10% daquilo que eu recebo, seja do meu salário, seja da minha aposentadoria, seja de um aluguel, de tudo aquilo que passa pela minha mão, 10% pertence a Deus. Ninguém é obrigado a dar o dízimo, ninguém dá ver quem dá e quem não dá, mas somos nós que vemos o poder de Deus se manifestar quando praticamos a palavra de Deus. Olha o que diz aqui no versículo 11. E por causa de vós, repreenderei o devorador, e ele não destruirá o fruto da terra. Então, você quer parar com os imprevistos? Carro que quebra, janela que quebra, geladeira, toda coisa que quebra, e você está sempre ali gastando dinheiros extras. Quer parar com esses imprevistos? É fácil. Fecha as portas ao diabo. Como? Honrando a Deus com dízimos e com ofertas. Os dízimos é 10% daquilo que eu recebo. Ninguém é obrigado a dar, ninguém dá a ver quem dá e quem não dá. Mas se você começar a viver desta maneira, você vai ver a sua vida ser transformada. Nós agora vamos cantar a música que diz assim, o meu Deus, porque Deus é Deus, e Ele é quem vai suprir as tuas necessidades. Nós vamos cantar essa música, e você hoje pode decidir dar um passo de fé. Você pode hoje decidir andar por este caminho de dízimos. Se você já dar os seus dízimos, continua. Já viu, já provou que Deus é mesmo bom. Vamos cantar a música, e de seguida vai aparecer uma placa com as informações, onde você também, que está longe de uma igreja Maná, que está longe de uma igreja física, você pode participar também andando com Deus, no caminho de Deus. Então, prepara agora a tua semente, prepara agora os teus dízimos, a tua oferta, que é hora de honrarmos o nosso Deus e fecharmos as portas ao diabo. Meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá as vossas necessidades. Meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá as vossas necessidades. Ele é minha fonte, Ele é o meu pastor, Ele dá-me abundância e nada me faltará. Em glória, o Cristo Jesus. Em glória, Em glória, o Cristo Jesus. eu agora quero orar por você que semeou agora os seus dízimos, as suas ofertas. Ó Deus, agora no nome de Jesus, Pai, que como sacerdote do Evangelho, eu recebo agora os dízimos de todo o povo, as sementes. Eu declaro agora que esses dízimos têm um poder sobrenatural na vida deles para trazer multiplicação no nome de Jesus. Eu falo agora que o diabo está amarrado, está repreendido na vida de todo aquele que semeia hoje, no nome de Jesus. Amém e amém. Ele é minha fonte, Agora você vai louvar a Deus, Ele é o meu pastor, porque quando nós louvamos a Deus, Ele dá-me estamos a exaltar, abundância, estamos a regar as sementes. nada me faltará. Em glória, Em glória, o Cristo Jesus. em glória, Em glória, o Cristo Jesus. E eu queria agora dar uma palavrinha, não é, sobre um tema que é muito pertinente, que é de convertido a discípulo. Então esse aqui é um livro, não é, que nós lemos, temos aqui na Igreja Maná, que ajuda muito de convertido a discípulo. Nesse livro nós entendemos, né, a importância do convertido e do discípulo. Nós temos já
falado sobre os temas que estão aqui ao longo das semanas, né? Já falamos sobre que nascemos num planeta em guerra. Eu já falei também sobre o que é ser convertido, sobre o que é ser um discípulo. E hoje eu queria falar sobre da escravatura à terra prometida. Então, quando uma pessoa entrega a vida a Jesus, né? Ela recebe Jesus, ela é salva, é preciso fazer uma caminhada. Opa, deixa eu só marcar aqui as minhas notas, né? É preciso fazer uma caminhada. E para algumas pessoas pensam assim, pronto, entrega a vida a Jesus, agora tá tudo certo. Mas não é bem assim. É preciso fazer uma caminhada, onde eu vou sair de uma terra velha, uma terra de sofrimento, uma terra de escravidão, e vou passar por uma terra nova, uma terra onde tem Deus lá à minha espera. E nesse caminho, nessa trajetória, eu vou encontrar algumas coisas, não é? Simbolicamente, vou passar pelo deserto, que é um lugar onde Deus vai usar para me ajudar. O deserto não é um lugar para a gente estar. O deserto é um lugar para a gente passar. O povo de Deus estava escravo no Egito. E Moisés foi lá, guiado por Deus, bateu com o cajado, o Mar Vermelho se abriu. E lá do outro lado do Mar Vermelho havia um deserto. No deserto, o povo tinha todas as necessidades supridas, não faltava nada. Mas Deus não dava tudo o que eles precisavam. Como explicar, não é? Deus dava aquilo que eles precisavam. Eles não tinham hospitais, mas eles estavam sempre com saúde. Não tinha nenhum shopping para vender roupa, mas eles tinham sempre as roupas. As roupas duravam, o sapato não rasgava, a roupa não rasgava. Eles não tinham lá nenhum restaurante, nenhum supermercado para oferecer comida, mas Deus mandava um maná. No deserto, né, o povo estava lá para aprender a depender de Deus. Mas o deserto não é um lugar para a gente passar a vida. A gente passa através do deserto até chegar à terra prometida. E é isso que nós vamos agora ver aqui pela Bíblia, não é? Nós hoje assim não temos tanto tempo. É uma história muito longa. Se você quiser, você pode ler na Bíblia, né? Está lá em Êxodo, conta toda essa história. Nós vamos aqui ler alguns versículos assim picados em algumas partes, mas você pode depois ler na íntegra. E eu queria começar abrindo Êxodo 14. É lá no comecinho da Bíblia, né? Êxodo 14. É no versículo 15, né? Então, fala bem assim, não é? Então, disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara, estende a mão sobre o mar vermelho e fende o tal. Diz ao povo de Israel que marche. Marchar é sair de um lugar que eu estava para ir para outro lugar. Quando nós entregamos a vida a Jesus, nós precisamos mudar a nossa forma de pensar, a nossa forma de acreditar. Não quer dizer que você vai precisar mudar de cidade, mudar de emprego. Não. Você pode continuar no mesmo lugar. Jesus não veio trazer nenhuma mudança externa, de roupa, mudança de cabelo. Não. Jesus veio trazer uma mudança aqui dentro, no nosso coração. Marchar para onde? Eu agora vou mudar meu estilo de vida. Vou sair do estilo de vida antigo para um estilo de vida novo com Deus. E isso implica, às vezes, não é? Deixar algumas amizades. Porque há amizades que não nos ajudam, não é? Há amizades que me aproximam de Deus, que me chamam para onde Deus está, mas aquelas amizades só me chamam para onde Deus não está, né? Me tiram da presença de Deus. E é cada um de nós que tem que analisar, que tem que avaliar e pensar se quer estar mais perto de Deus ou se quer estar mais longe. Há pessoas que me puxam e há pessoas que me afastam. Então Deus fala assim, marche. E por vezes há pessoas até nas nossas próprias famílias que fazem isso, né? Eu não estou dizendo aqui que para você cortar relações, deixe de falar com A, deixe de falar com B. Não é isso que eu estou a dizer. Mas por vezes nós temos muita intimidade, né? Conversamos muito, abrimos muito o coração, pedimos conselhos. E se a pessoa tem Deus, vai te aproximar de Jesus. Mas se ela não anda com Deus, não é? Então o que Deus fala para você é, diz ao povo de Israel que marche. E Deus foi lá e levou o povo para o deserto, né? E abra lá sua Bíblia agora no capítulo 16 de Êxodo, no versículo 2.
E nós vamos ver aqui uma coisa chamada murmuração, não é? Uma reclamação. O povo estava lá a reclamar, estava lá a murmurar, porque eles queriam isso, queriam aquilo, e Deus ali não dava do jeito que eles queriam. Não faltava comida, não faltava nada. E às vezes, né, a gente entrega a vida a Jesus, a gente lembrar que quando eu não tinha Jesus, eu tinha liberdade, eu podia fazer isso, eu podia fazer aquilo. Agora, a igreja, o evangelho, parece uma camisa de forças, eu não posso isso, eu não posso aquilo. Não, irmão, isso não existe, não é? Quem está em Cristo é uma nova criatura. Quem está com Jesus tem liberdade de espírito, não existe ficar preso. Mas é cada um de nós que sabe onde quer chegar, não é? É fácil comparar com a alimentação, né? Existem alimentos com altas calorias, alimentos com baixas calorias, né? A gente sabe que vai no supermercado, tem alimentos saudáveis, alimentos menos saudáveis. E quando a pessoa quer manter lá o corpo mais em forma, mais ali fitness, né? Ele tem que saber o que vai comer. Porque se comer só alimentos muito calóricos, daqui a pouco o peso dele, pronto, não é bem aquilo que a pessoa espera. Mas é cada um que escolhe o que vai comer. As amizades é a mesma coisa. Cada um escolhe a amizade que quer ter. Cada um escolhe se quer fazer a Bíblia ou não quer fazer a Bíblia. É livre para escolher. A questão é que depois ficamos amarrados às consequências dessa escolha. Então, não escolha pelo alimento. Escolha pela consequência que aquilo vai te trazer. E aqui em Êxodo 16 diz assim, não é? E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram, quem dera que nós morrêssemos na mão do Senhor, na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Por que nos tendes tirado para este deserto, para nos matardes de fome e toda esta multidão? Ou seja, ele está aqui dizendo que era muito bom, o povo, né? Muito bom quando era escravo. Quando era escravo tinha FGTS, claro que um escravo tem FGTS, né? É claro que um escravo tem 13º, tem férias, tem tudo isso, né? Tem bônus, plano de cargos e carreira. Um escravo não tem direito a nada, o escravo é maltratado, é humilhado, é um escravo. Uma pessoa, quando não tem Jesus, é um escravo do diabo, é humilhado. A pessoa luta, batalha, mas o diabo não deixa a pessoa ir para frente. Puxa a pessoa, pisa, maltrata. Então, nós nunca podemos ter saudades do passado, saudades da terra da escravatura. Quando como era bom, nada era bom sem Jesus. Só é bom com Deus, só é bom com Jesus. E isso tem que ter no nosso coração. E esse povo não entendia isso, né? Estava ali preso, estava ali amarrado com essas coisas. E chegou uma hora que Deus chamou Moisés e aquele povo ficou sozinho. E dá para acreditar que eles fizeram um bezerro de ouro? Dá para acreditar que aquele povo foi construir um Deus com as próprias mãos? Pois é. É difícil, né, de acreditar às vezes, mas foi isso que aquele povo fez. Juntou lá o dinheiro, juntou lá o ouro que eles tinham lá e construíram uma estátua e disseram Avé, Avé, e se prostraram àquele Deus falso. E sem se aperceber, eles entristeceram muito o coração de Deus. E é isso que a gente vai ver agora aqui na Bíblia, no capítulo 32. Eu falei para você, não é? A história é longa, então a gente vai dando assim uns saltos, uns pulinhos, para a gente conseguir aqui ver e entender o geral da história. 32, versículo 1. E diz assim, mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Araão e disseram-lhe, levanta-te e faze-nos um Deus. Faze-nos um Deus. Eles sabiam que era o Deus verdadeiro. Era invisível, mas era real. Não se pode ver, não se pode tocar, mas estava lá com eles. Abriu a terra, abriu o mar vermelho. E eles queriam agora um outro Deus que vai diante de nós. Porque quanto a este Moisés, este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse, arrancai os pendentes de ouro que estão nas vossas orelhas, nas vossas mulheres, dos vossos filhos e filhas, e trazei-mo. Então todo o povo deu dinheiro para construir um Deus falso. E se irritou solenemente a Deus. Porque por vezes, não é? O povo é assim. Quer ter um Deus, quer ter uma imagem, quer ter uma estátua, quer ter algo físico, algo concreto, algo mais tangível, né? O ser humano às vezes tem essa necessidade da tangibilidade. Tem que pegar em alguma coisa, tem que ver alguma coisa. Mas sabe de uma coisa? Deus, o nosso Deus, Deus verdadeiro, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó,
não é visível aos olhos humanos, mas ele mora dentro de ti, no teu coração. Se você está conosco hoje nessa reunião, ainda não conhece esse Deus, ainda não entregou a tua vida a Jesus, hoje você pode tomar essa decisão de entregar a tua vida a Jesus e conhecer o Deus vivo, o Deus verdadeiro. Nós assim não temos tanto tempo para ler tudo, não é? Mas se você fosse para os próximos livros, né, chegasse até Números, em Números 14, até porque queria ver aqui, Números 14, vou até sentar ali rapidinho, no versículo 1, não é? E diz assim no versículo 1, então levantou-se toda a congregação e alçaram sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão e disseram, se morrêssemos na terra do Egito, tal. E Deus foi olhar, não é? E diz assim, tá bom, escolhe os principais, os melhores, os líderes, e vão lá espiar a terra. E eles foram. E daqueles 12 líderes que foram espiar a terra, 10 disseram assim, a terra é mesmo boa, a terra é maravilhosa, mas lá tem gigantes. Esses gigantes podem nos matar, esses gigantes podem nos consumir. Mas 2, Josué e Caleb, tiveram espírito de fé. E disseram, não, tem gigantes, mas Deus é por mim, nada nem ninguém poderá ser contra mim. Agindo Deus, ninguém impedirá. E sabe o que aconteceu? Daquelas 12 tribos, apenas 2 entraram na terra prometida. A tribo de Josué e a tribo de Caleb. Porque foram as tribos com espírito de fé. E você que está desse lado também vai ter um espírito de fé. Da escravatura à terra prometida. Deus tem uma caminhada. O deserto é para Deus testar o que está no nosso coração. É para Deus tirar aquilo que desagrada a Ele. Deus vai suprir as suas necessidades financeiras. Deus vai suprir as necessidades emocionais, familiares, de saúde. Então somente se agarre em Jesus. Olha para Jesus. Não siga outros deuses. Não siga deuses falsos. Não reclame, não murmure. Não vai falar nheque aqui, nheque ali. Não! Agarra-te à palavra de Deus. Agarra-te com fé. E a gente vai conseguir vencer. Eu queria terminar abrindo em 1 de João. 1 de João, capítulo 5. No versículo... 1 de João 5, deixa eu ver aqui, 4. E diz bem assim, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, é assim que nós vamos vencer o mundo. Tem até uma música que diz assim, eu tenho a fé, não é? Vamos lá para isso. E não é por força e não é por violência que nós vamos vencer. É pelo poder do Espírito. Então, você e eu somos da tribo dos vencedores. Somos uns Josués, uns Calebes, daqueles que dizem que quão grande é o nosso Deus, quão poderoso. E é isso que Deus quer fazer conosco. Um discípulo é aquele que ama com Deus, é aquele que anda com Deus, está agarrado nas promessas de Deus. Posso vir, amém? Você que está desse lado, tem fé ou não tem? Diga assim, eu tenho uma fé que vence o mundo dentro de mim. Eu sou um Josué e um Caleb. E eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. E eu tenho a fé. Eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Eu tenho a fé. Eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. E eu sou um filho de Deus, mais que vencedor, nova criatura, criada em Cristo Jesus. E eu estou sentado À direita do meu Pai Celestial, acima de todo principado e potestade. Não posso ser conquistado, nem derrotado, nem oprimido, porque eu tenho a natureza de Deus dentro de mim, dentro de mim, oh aleluia, dentro de mim. E Cristo vive Em mim, eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Eu tenho a fé. Eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. E algo de bom vai acontecer. Algo de bom vai acontecer. Eu tenho a fé. Eu tenho a fé. Eis
vai acontecer, algo de bom vai acontecer. E nós agora vamos entrar em outro momento da nossa reunião de lutar até vencer. O momento da intercessão, o momento da batalha, não é? E nós agora vamos orar por 2 assuntos hoje. Nós vamos orar pelos novos convertidos, para que eles fiquem firmes em Jesus, na palavra e na igreja. Nós estamos nesse canal em todo o Brasil. Temos pessoas que nos assistem de todas as partes, que entram em contato conosco, pessoas que foram salvas, que entregaram as vidas a Jesus. Nós vamos agora orar por elas. Mas eu queria, antes de orar, só explicar para você um dos passos que nós vamos fazer. Nós vamos orar em línguas. E para algumas pessoas, orar em línguas é assim uma coisa estranha. O que é isso de orar em línguas? Está escrito aqui na Bíblia, e é o que nós vamos ver aqui. E diz assim, olha, no capítulo 1 Coríntios 14, 1. Segui a caridade e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. No versículo 13, porque o que fala em línguas estranhas, ore para que possa interpretá-la. Porque se eu orar em línguas, meu espírito ora, mas meu entendimento fica sem fruto. O que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. E isso que a Bíblia nos diz, quando nós oramos em línguas, nosso entendimento fica meio que desligado, mas nosso espírito está fazendo a oração perfeita. Nós vamos orar agora por pessoas que nós não sabemos, nós não conhecemos, mas o espírito vai fazer a oração perfeita. Então nós vamos começar agora a interceder, a lutar no mundo do espírito. E eu vou orar pelos novos convertidos. Peço que você na sua casa, né, tenha espírito de reverência e que concorde comigo com essa oração. Ó Deus, nós agora trazemos os novos convertidos na nossa igreja, Igreja Maná, em toda parte do mundo, Senhor. E te pedimos agora que os traga até a nossa igreja no nome de Jesus. E é com base na tua palavra que nós concordamos que os novos convertidos fazem a caminhada da fé, tiram os cursos, o batismo, frequentam os grupos familiares, as reuniões de final de semana, nos assistem aqui pelo canal e por isso estão firmes em Jesus, na palavra e na igreja. E como não sabemos orar como convém, oramos por eles na nossa linguagem celestial. Amém. Agora nós vamos lutar contra o diabo. Vamos usar a autoridade que Cristo nos deu. Você agora concorda com o nome de Jesus? Satanás, é no nome de Jesus que te amarramos agora em relação à vida dos novos convertidos. Te ordenamos, Satanás, que para todo ataque contra as suas casas, contra as suas famílias, no nome de Jesus. E declaramos que nenhum novo convertido se perderá, mas que antes estão firmes na nossa igreja e na palavra. Amém e amém. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é poder, é uma arma, é o escudo de todos os que nele confiam. Deus é minha fortaleza e a minha força, com ele eu passo pelo meio de um batalhão, ele adestra as minhas mãos e me prepara para guerrear. Oh, aleluia, porque quem é Deus? Porque quem é Deus, senão o Senhor? E quem é o rochedo, senão ele, senão nosso Deus? Aleluia, 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 aleluia. Nós agora vamos orar por você que entrou em contato conosco e que enviou o seu pedido de oração. Você que está em casa, está no trabalho, quem sabe você até está no hospital agora, está me assistindo. Vamos orar agora juntos. Feche seus olhos, se for possível, não é? Ó Deus, trazemos agora diante de Ti os pedidos de oração que nós recebemos. Senhor Jesus, declaramos agora a Tua palavra. O diabo pode vir para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para trazer vida e vida com abundância. Por isso declaramos agora que todas estas pessoas tenham as necessidades supridas em glória por Cristo Jesus. Amém. Declaramos também que todos os doentes mencionados já estão curados pelas pisaduras de Jesus. Amém. Oremos em línguas.
Canterere Shibaralara Baradas. Canterere Barabalara X. Canterere Barabalara X. Amém. E mais uma vez agora vamos usar a autoridade. Vamos bater no diabo usando a espada do Espírito. Concorde comigo com o nome de Jesus. Ó Deus, nós agora usamos a autoridade que nos destes e nulificamos toda a ordem de comandos de bruxo em relação à saúde, às finanças, às famílias, aos empregos e todas as pessoas mencionadas nos pedidos de oração, no nome de Jesus. Aleluia! 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 Eu persegui os inimigos e os alcancei, os consumi e atravessei sob os pés do Senhor. Caíram, não mais se levantaram. Eu persegui nessa luta, nessa batalha espiritual. Você não está sozinho. Deus está contigo. Louva a Deus pela vitória. Aleluia. Estamos aqui todos juntos, não é? Nessa batalha espiritual. E antes de terminar a reunião de hoje, eu quero te dar a oportunidade da maior vitória de todas. É a vitória de entregar a vida a Jesus e ser feito um filho de Deus. Quem sabe você está aí desse lado, nunca entregou a vida a Jesus, não é? A Bíblia diz que só Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser através de Jesus. Nós vimos hoje, não é? Que não é de hoje que as pessoas constroem estátuas, constroem imagens, até bezerros de ouro para chegarem até Deus. Mas o caminho que Deus, o Pai, estabeleceu para nós chegarmos até o coração dele foi Jesus. Se você acredita em Deus, acredita em Jesus, que ele morreu no teu lugar, você hoje pode ser salvo. Se esse é o teu caso, né? Você acredita em Deus, quer uma vida nova, com uma oportunidade nova que Deus tem para te dar hoje, quero te convidar a fazer uma oração junto comigo. E diga assim: Senhor Jesus, eu venho hoje na tua presença. Eu admito os meus erros, eu confesso os meus pecados. E é de livre vontade que eu recebo Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Pela fé, eu tomo posse da minha salvação. Amém e amém. Glória a Deus pela sua decisão. Parabéns pela sua decisão. Você fez algo super importante. Foi o passo mais importante de você na vida, não é? Está salvo, entregou a vida a Jesus. Você agora é um novo convertido. O próximo passo é se tornar um discípulo. Entre em contato conosco pelos contatos que apareceram aqui e digam: olha, meu nome é esse, eu moro nessa cidade, nesse estado, entreguei a minha vida a Jesus hoje, e agora o que eu faço? E nós vamos te ajudar nessa caminhada da fé até a tua terra prometida. Olha, o tempo voa aqui nessa reunião, já parou para pensar? É tão rápido, começa e já acaba. Já acabou mais uma vez. Então, eu me despeço de você aqui, um grande abraço e nos vemos na próxima reunião de Lutar até Vencer. Tchau, tchau! Eu já venci, em nome de Jesus, que morreu por mim na cruz, eu vou andar na sua luz. Eu já venci, em nome de Jesus, que morreu por mim na cruz, eu vou andar na sua luz. Eu já venci, em nome de Jesus,